E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô muito empolgada com o programa porque eu vou falar sobre um livro que tem muita relação com as minhas memórias de infância. E mais especificamente tem a ver com o cuco. Eu não sei se vocês conhecem o cuco, um passarinho que costuma sair de uma janelinha na frente de alguns relógios de origem alemã. Então eu cresci numa família onde havia relógios cuco. Aliás, até hoje há alguns familiares meus que têm. Mas esse específico da minha memória de infância, ele pertencia a uma tia alemã minha, com quem eu convivi muito tempo, claro. E eu ficava assim encantada toda vez que eu ia na casa dessa minha tia, esperando o momento de o cuco sair da janelinha, pela janelinha. Ou seja, acho que a maioria conhece, mas para quem não conhece, quando o relógio marca, por exemplo, 2 horas, o cuco sai por uma portinha e canta cucu, cucu. Se forem 3 horas, cucu, cucu, cucu. E assim ele vai. Então imagina se ele toca o dia inteiro, né? Felizmente, eu não sei se o da minha tia era assim, mas os atuais eles apresentam um dispositivo que nós podemos pressionar para interromper o canto do passarinho e fica só funcionando o relógio. Mas então, além disso, além desse livro ter trazido essas memórias tão queridas para mim, eu fui fazer uma pesquisa antes de realizar o programa, como eu costumo fazer, e eu descobri uma coisa incrível sobre esse passarinho. Aguardem na sequência que vocês já vão conhecer o livro e essa história. Até lá! E aí, pessoal, bem-vindos ao meu canal Casa de Leitura, um canal que fala sobre livros, literatura e outros babados literários. E hoje eu tenho dois babados, né? Um literário e um que tem relação com literário. Eu vou começar falando pra vocês o que eu descobri sobre o cuco. Então, como eu falei antes, eu fui fazer uma pesquisa. Eu tinha uma curiosidade de saber se esse passarinho realmente existia. E não é que ele existe? O cuco é um pássaro que tem uma característica muito peculiar. Ele é chamado de pássaro parasita. Olha só. Por quê? A fêmea, quando está próximo de colocar os ovos, ela procura um ninho cujos ovos sejam semelhantes aos seus. E olha o que ela faz. Ela pega um dos ovos que está naquele ninho, que é de outra ave, e joga fora. E no lugar daquele ovo, ela coloca o seu para que outra passarinha choque aquele ovinho. Porque os cucos não constroem ninhos, pessoal. Então ele precisa de um pássaro que eles chamam de, que os estudiosos chamam de hospedeiros, porque ali a mamãe cuco sabe que o seu filhote vai ficar bem protegido. E olha o que acontece com o cuquinho quando nasce. Tão logo ele sai do ovo, ele pega e empurra, né? Tira um dos passarinhos do ninho, para que ele assuma efetivamente o lugar daquele. Olha que família de passarinhos danada, hein, pessoal? Ó, danadinhos. E assim eles vão se multiplicando, se espalhando por aí, buscando ninhos e mais ninhos para criar os seus passarinhos. Bom, feito isso, foi o que eu descobri, tô compartilhando com vocês porque eu achei sensacional. O cuco do relógio, ele faz um barulho que é semelhante ao canto do cuco de verdade, que é bem assim mesmo. Cucu, segundo rezam as pesquisas. Então, só por essa curiosidade, acho que já valeu muito a pena ter montado o programa de hoje, gente. Mas vamos ao livro. O livro que provocou toda essa discussão é esse aqui, ó. Casa do Cuco, de Alexandre Camanho, tá? E o Alexandre Camanho, pessoal, ele é artista plástico, ele mesmo ilustrou esse livro, né? Eu particularmente achei as ilustrações muito bonitas e tô aqui dividindo com vocês. A capa do livro já é um convite à exploração. Nós vemos um olho espiando. Quem será que está atrás dessa portinha? Eu acho que todo mundo já sabe, não é? Porque eu já dei muitas pistas, olha só. Ah, é um pássaro. Será que esse aqui é o cuco da história? Ele está no meio de uma floresta, olha só. O que será que vai acontecer com esse pássaro? O que vocês acham? Pois é, a gente tem que ler o livro para descobrir. E aí eu vou ler algumas páginas, tá? Para vocês irem se ambientando com a história. E como sempre, eu não vou contar tudo, a história é muito longa, tá?
Conta-se que nas antigas florestas as árvores possuíam raízes tão profundas que suas ramificações chegavam a tocar o coração da terra. Já suas copas atingiam tamanha altura que quase alcançavam a imensidão das nuvens. Além de incontáveis animais, a floresta abrigava também criaturas desconhecidas e seres pouco amigáveis. No mais alto galho de uma árvore vivia o cuco, pássaro astuto e de natureza agitada. E aqui nós vemos então o nosso amigo cuco, lá no alto, né? Então, já mostrando que ele é o nosso protagonista. O cuco tinha um estranho costume, nunca construía ninhos e dependia da benevolência de outros pássaros para chocar seus ovos e alimentar seus filhotes. Talvez não fosse por preguiça ou desapego à cria, mas porque precisava estar sempre atento aos perigos e armadilhas. Então vejam que o autor aqui ele se apropria dessa história que já existe, na verdade não é história, né, do fato que existe sobre os passarinhos de verdade, e aí ele trabalha em cima dessa informação aqui, justificando porque os pássaros, então, cuco, colocam os ovos em outros ninhos. Vocês viram que tem uma palavra aqui, né, benevolência. Vocês sabem o que é benevolência? Não sabem? Então a gente precisa explicar, não é? Claro que eu tô fazendo uma brincadeira com vocês, né, pessoal? Para chamar a atenção, né, que, poxa, se o livro vai ser lido para alguém, é importante que a gente faça a preparação dessa leitura, né? Então, com antecedência, eu pego o livro, eu leio, eu já mais ou menos penso naquelas possíveis palavras que os meus ouvintes podem não saber. Se são crianças, né, eu já tenho que ir preparada, vá que perguntem, né, termos muito rebuscados. Se elas não sabem, a gente explica, dependendo, né, do nível dos alunos, depois a gente pode até pedir que procurem no dicionário. Há muitas coisas para se fazer, pessoal. Mas o que eu quero pontuar é, mediação de leitura precisa ter uma preparação, né? Eu não posso chegar assim e ler na hora, tá? Bom, mas vamos lá. Uma bruxa de nascença maldosa também habitava a região e vivia a tramar terríveis estratégias para capturar os animais. Ela os caçava e os trancafiava em gaiolas de arame para depois cozinhá-los vivos em suas panelas de pedra, né? E aí a gente então já é apresentado para o outro personagem. Olha que tem um outro olho atrás de uma outra janela. De quem será este olho? Ah, e vocês vejam que interessante, né? A maneira como o galho foi disposto aqui, ó, parece até que é um nariz, né? Vê se não parece uma narina aqui. A narina da bruxa, ó. Tá? Então, esse texto ele tem umas ilustrações, na minha opinião, muito bonitas, mas além de tudo, que nos instigam a querer explorar. Tá? Eu não vou contar o resto. O que será que vai acontecer com essa bruxa e com o nosso cuco? Bom, para saber, né, o que acontece, vocês vão precisar ler o livro Casa do Cuco, de Alexandre Camanho, um livro que eu recomendo, cheio de simbolismo, ilustrações belíssimas que nos provocam, que também nos fazem pensar, e um livro excelente para fazer mediação de leitura. Essa história do cuco que eu contei, por exemplo, vocês poderiam pedir para os alunos depois, em outro momento, quem sabe pesquisar, né? O que eles descobrem sobre o cuco? Será que o cuco existe? Será que o cuco só fica ali naquele relógio? Então, assim, ó, dá pra fazer muita coisa legal, né? Claro que antes de pensar em fazer qualquer coisa, é se divertir, curtir a leitura e aproveitar muito. É uma indicação que eu faço, é mais um livro da editora Pulo do Gato, e eu espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo Casa de Leitura. Beijo grande! Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.